Olá, meu nome é Diana e tenho 17 anos. E, recentemente, meus pais me expulsaram de casa por causa do meu relacionamento inusitado. Já vou avisando, essa história não é para pessoas com altos padrões morais. Eu estava me preparando para a faculdade, saía com os amigos às vezes e o resto do meu tempo passava no Instagram. Foi lá que conheci o cara mais doce do mundo, que se chamava Zac. O nome dele tinha tudo a ver, pois parecia uma versão jovem do Zac Efron nas fotos. Dê uma pesquisada no Google se você não souber quem é. Gostei dele imediatamente, mas tinha muito orgulho para lhe mandar uma mensagem primeiro. Em vez disso, curti a foto dele e imediatamente descurti. E assim fiz várias vezes. Você sabe, truques femininos. E bem como eu esperava, alguns minutos depois ele me mandou uma mensagem. Depois disso, durante toda a semana seguinte, conversamos todos os dias e todas as noites, e então começamos a sair. A imagem dele parecia ser de alguém super legal, e na vida real também tinha um lado muito carinhoso e gentil. O cara perfeito, você sabe. Tudo estava indo muito bem, mas depois de um mês de namoro, o Zac me levou para sua casa, onde conheci o seu irmão gêmeo, o Luke. Como eram gêmeos, o irmão era tão gato quanto ele. E sim, eles também tinham traços de personalidade semelhantes. A única diferença entre os dois era que o Luke me ignorou completamente. Quero dizer, me falava oi e tchau, mas nada mais. Era completamente indiferente a mim. E o Luke, aquele que mal me respondia, começou a despertar minha curiosidade mais do que o Zac. Quanto mais ele me ignorava, mais eu queria chamar a atenção dele. Obviamente, tentei lutar contra a minha atração, mas eu estava falhando nisso. Claro, pode me julgar, mas com o passar do tempo, me apaixonei descaradamente pelo irmão do meu namorado. Houve uma vez na casa deles quando o Zac estava ajudando o pai deles na garagem e eu disse que precisava ir ao banheiro. Mas fui para o quarto do Luke. E adivinha o que fiz? Apenas o beijei silenciosamente. Isso fazia parte do meu plano. Ao beijá-lo, eu queria saber se ele tinha algum tipo de sentimento por mim. Para me proteger, depois do beijo fingi estar envergonhada, pois achava que era o Zac. Então, mesmo que o Luke tivesse dito ao irmão, eu não poderia ser culpada. Mas o Luke não disse nada. De fato, mais tarde naquela noite, depois que cheguei em casa, o Luke me enviou uma mensagem. Eu estava nas nuvens, pois meu plano havia funcionado. Na mensagem, admitiu que gostou de mim desde o início e simplesmente me ignorava pois eu era a namorada do irmão. Mas depois do beijo, não conseguiu mais se conter. Apostei que não conseguiria. Tudo estava acontecendo exatamente do jeito que eu queria. Admiti que também gostava dele, e então concordamos que em algum momento eu terminaria com o Zac e nos encontraríamos escondidos antes de eu fazer isso. Em questão de semanas, a minha vida ficou extremamente louca. Durante o dia, eu me encontrava com um homem lindo, e à noite, escondida, encontrava com outro. Claro que esqueci completamente da faculdade. Eu disse ao Luke que terminaria com o Zac, mas cara, eu adorava chamar a atenção dos dois. Cada um deles era legal à sua maneira. Mais uma vez, você pode me julgar, mas vamos lá, 2 adoráveis Zac Efrons são melhores que um. O Luke me perguntava todos os dias quando eu terminaria com o Zac. Ele não queria mais esconder nosso relacionamento, mas eu continuava adiando. Para ser honesta, teria prolongado isso ainda mais, mas uma hora todos os meus segredos caíram por terra. Uma noite, convidei o Luke para ir à minha casa. Meus pais sabiam que eu estava namorando o Zac e também sabiam que ele tinha um irmão gêmeo. Mas quando o Luke chegou, não viram a diferença. E teria sido tudo perfeito se o Zac não tivesse decidido me surpreender naquela noite. Acontece que era um dia especial para nós. 2 meses desde que havíamos nos beijado pela primeira vez. Quem se lembra disso? Para encurtar a história, ele me trouxe flores. E meus pais provavelmente não entenderam nada, mas ainda assim o deixaram entrar. De qualquer forma, o Zac me pegou beijando o Luke. Meu pai mal conseguiu impedir que eles brigassem e os colocou para fora de casa. Fiquei muito preocupada que eles poderiam se machucar, mas tive que ficar, pois meus pais achavam que eu lhes devia uma explicação. Obviamente, depois que descobriram a verdade, não ficaram nada felizes comigo. Mas quando comecei tudo, eu sabia das consequências que aquilo poderia ter. O Luke me mandou uma mensagem dizendo que ele e o irmão tiveram uma grande briga e que o Zac não queria mais falar com ele. O Luke me culpou por tudo, pois eu deveria ter terminado com o Zac muito, muito tempo atrás. Ele estava certo, é claro, mas o que foi feito, foi feito. Mandei uma mensagem para o Zac para pedir desculpas, mas infelizmente ele também me ignorou.
Para não complicar mais, não contaram nada para os pais deles, pelo que entendi. Em geral, depois de alguns dias um pouco estremecidos, eu e o Luke continuamos a nos encontrar. Só para lembrar, avisei que essa história não é necessariamente para pessoas com altos padrões morais. Agora era muito mais fácil para nos encontrarmos, pois não precisávamos mais fazer isso escondidos. Obviamente, não íamos à casa dele, mas também tentávamos não ficar na frente do Zack, mesmo nos encontrando abertamente. Mas no final, ficarmos em público só piorou as coisas. Sabe como é? Sem o Zack na história, o clima entre mim e o Luke perdeu a graça que tinha antes, quando nos encontrávamos escondidos. Em algum momento, fiquei entediada. Começamos a sair com menos frequência e as discussões eram constantes. Uma vez, quando eu estava cansada das brigas, perguntei ao Luke se poderíamos dar um tempo no nosso relacionamento. E ele reagiu com muita violência. Me disse que não deixaria isso acontecer, porque eu o havia feito brigar com o próprio irmão. E quando eu lhe disse que não queria mais vê-lo, ele tentou colocar as mãos em mim. Ele não me bateu, mas ainda assim fiquei com muito medo. Claro, ele imediatamente começou a se desculpar, mas era tarde demais. Antes disso, eu tinha dúvidas sobre terminar ou não, mas depois do que ele fez, eu tinha certeza de que não valia a pena continuar. E falei isso tudo. Então o Luke me levou para casa e pediu desculpas. Mas ao contrário do começo da história, quando me ignorava, agora era o contrário. Ele ficava me mandando mensagens, me implorando para voltar, mas eu já tinha mandado uma mensagem para o Zack. Falei que tinha reavaliado tudo e percebi que o amava e que tinha terminado com o Luke por causa dele. Mas fui ignorada. Foi muito desafiador. Eu não respondia ao Luke e o Zack não me respondia por um bom tempo. Mas uma noite, ele sentiu pena e me ligou. Não foi exatamente do jeito que eu queria que fosse. No telefone, me falou que eu era uma golpista e que não merecia ser bem tratada, mas que ainda me amava. Cara, eu realmente não merecia isso, então passei metade da noite me desculpando com ele. Ficamos no telefone por cerca de 5 horas e no final, felizmente, decidimos voltar a ficar juntos. Todos deveriam ter uma segunda chance. E graças a Deus entendi isso. Eu estava nas nuvens novamente. O Zack e eu finalmente estávamos nos divertindo juntos. O Luke me mandou mensagens por um tempo ainda, mas de repente parou. Pensei que ele estava apenas recuando, mas era mais complicado do que isso. Uma vez, quando eu ia sair com o Zack, de repente percebi que não era exatamente ele saindo comigo. Obviamente, a aparência e a voz eram muito parecidas, mas eu tinha a sensação de que algo estava errado. Para testar a minha paranoia, eu disse: "Ei, Luke", e ele respondeu. Fiquei chocada. O fato é que o Luke não apenas me enganou e fingiu ser o Zack, mas também descobri que os dois estavam armando uma peça para mim. O Luke me pediu para ouvir, mas eu estava com tanta raiva que me virei e fui embora. Escrevi uma mensagem furiosa para o Zack, dizendo que se ele quisesse me punir, que simplesmente não concordasse em voltar. Não entendi a necessidade daquele circo todo. Mais uma vez, ele não respondeu às minhas mensagens o dia todo, mas me ligou à noite. Aparentemente, isso é algo dele. Me disse que ficou muito feliz quando decidi voltar com ele, mas também sentia muito pelo Luke. O Zack já havia passado pela nossa separação, sabia o quão amargo era. Então, ambos decidiram, sem rodeios, me compartilhar. É claro que fiquei extremamente ofendida. Eu não sou uma coisa para ser compartilhada. Mas então, me dei conta de que talvez fosse isso que eu sempre quis. 2 adoráveis Zac Efrons ao mesmo tempo. Mas desta vez, com todos dando total consentimento a esse relacionamento. Bem, parece um pouco louco, mesmo no século XXI, mas concordamos que temos um relacionamento de poliamor e que ambos me amam. Definitivamente, era um relacionamento perfeito, mas não tinha como ser 100% bom. Como eu disse no começo, meus pais descobriram meu estilo de vida atípico e não aceitaram isso, e me mandaram escolher família e um teto acima da minha cabeça, ou o Zack e o Luke. Bem, você já sabe o que eu escolhi. Tentamos levar minhas coisas para a casa dos rapazes, mas meus pais contaram tudo aos pais deles. Eles também não souberam como lidar com o nosso tipo de relacionamento moderno, então disseram ao Zack e ao Luke a mesma coisa. Ah, que original! Mas não entramos em pânico. Nós tínhamos algumas economias, então alugamos um apartamento de um quarto e nos instalamos lá. No início, foi difícil encontrar um emprego, mas o país precisa de garçons. Ainda não consegui voltar para a faculdade. Como você já viu, com os acontecimentos recentes não tive tempo para isso.
E também, meus pais não me deram dinheiro para os meus estudos. Mas pelo menos eu posso ficar com meus queridos Zack e Luke. Do que mais eu preciso? Como eu prometi, essa era uma história sem moral. Mas se você gostou, curta e escreva o que pensa sobre tudo isso nos comentários.